Bom dia, irmãos. Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Hoje estamos reunidos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical pela internet, a nossa EBD Online. E temos como tema hoje a Igreja, Povo de Deus, Corpo de Cristo, baseado no livro de 1 Pedro, da Carta de Pedro, capítulo 2, versos de 7 a 10, e 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 12 a 27. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 7 a 10, quando diz o seguinte: Ora, para vós, o que credes essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele começa a descrever nessa carta aqui um pouco sobre o que é a geração de Deus, o que é uma geração eleita, né? Que nós somos uma geração eleita. É fato que a igreja é o povo de Deus. E o povo de Deus está na igreja, ou pelo menos na teoria. Mas nem toda igreja, ela é uma igreja que pertence ao povo de Deus. Em muitas igrejas, muitos membros das nossas igrejas, infelizmente, eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo intimamente. Eles não tiveram encontro com Cristo intimamente. Existem muitas pessoas nas nossas igrejas, igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, igrejas evangélicas de uma forma geral, igrejas católicas, que as pessoas não tiveram encontro com Cristo. E existem pessoas na igreja católica que realmente tiveram encontro com Cristo. Eu conheço católicos que, podemos dizer assim, dão excelentes crentes, dão excelentes testemunhas, pessoas realmente submetidas, pessoas realmente compromissadas com a pregação do Evangelho do Reino. Isso é fato. Volta e meia a gente vê isso em redes sociais, vemos líderes religiosos da Igreja Católica falando isso, agindo dessa maneira, então isso é um fato, né? E como somos povo de Deus, nós devemos agir segundo o propósito do nosso Senhor. Se a igreja é o povo de Deus, corpo de Cristo, nós, como povo de Deus, corpo de Cristo, devemos agir como povo de Deus, corpo de Cristo. É totalmente inadmissível uma pessoa ser considerada povo de Deus, corpo de Cristo, e não agir adequadamente. Como que você coloca uma pessoa, vamos supor, você tem uma equipe, seja lá do que for, uma equipe de trabalho, uma equipe de treino, uma equipe de competição, você tem uma equipe. Você entende que essa equipe ela vai trabalhar de forma que a equipe consiga alcançar o seu objetivo. Por exemplo, um grupo de jogadores de vôlei, eles vão jogar para que eles possam ganhar a partida. Mas como que vai ficar esse time de vôlei se um dos jogadores, ao invés de jogar a bola sempre para o time adversário, jogar a bola sempre para o campo dele mesmo? Tem alguma coisa errada. Esse jogador não está agindo como a equipe deve agir. Em equipe, né, podemos dizer. Então, o que eles vão fazer? Eles vão eles vão excluir essa pessoa e vai substituir essa pessoa por outra, para que a equipe toda trabalhe de forma que ela alcance o objetivo, que é a vitória no final do jogo. Nós, povo de Deus, corpo de Cristo, devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos sempre caminhar, devemos sempre agir
devemos sempre fazer tudo o que nós fazemos em prol da pregação e da evangelização das pessoas. Pregação do reino e evangelização das pessoas. A igreja verdadeira, ela não imita o mundo e ela não deixa que o mundo influencie. Por mais que o mundo ofereça oportunidades para que atraiam as pessoas, para que você possa fazer alguma coisa na sua igreja, para que você possa trazer algo novo para a sua igreja, para que a sua igreja possa ser uma igreja pós-moderna, para que a sua igreja seja uma igreja da moda, para que a sua igreja seja uma igreja contemporânea, de pessoas contemporâneas, de uma pregação contemporânea, de coisas que pode falar assim, é totalmente relevante. Não. Se você começa a trazer o mundo para dentro da igreja, a igreja começa a se desvirtuar e começa a imitar o mundo. E a palavra de Deus nos ensina que nós somos amigos de Deus e inimigo no mundo. O cristão autêntico, aonde ele for, ele deve fazer diferença onde ele estiver. E a igreja deve ser a mesma coisa. Certa vez eu estava trabalhando, eu estava na casa de uma pessoa e passei o dia inteirinho na casa dessa pessoa efetuando um serviço. Tinha eu e um outro rapaz. Nós dois professamos a mesma fé. Esse outro rapaz que trabalha comigo, né? É o Thierry Rodrigues. Thierry, Deus te abençoe. Eu e o Thierry estávamos trabalhando na casa de uma pessoa e tinha a moça que era responsável pela limpeza da casa. E volta e meia eu falava assim, senhora, a senhora pode me dar um copo d'água? Senhora, eu posso ir ao banheiro? Senhora, a senhora pode me dar um copo d'água? Então, num determinado momento, quando eu pedi a marmita chegou, fomos lá, fomos comer, e eu ficando quieto na minha, o Thierry também. E aí, lá pro final do expediente, quando a gente já estava perto de ir embora, ela virou para mim e perguntou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, fica à vontade. E ela perguntou assim, você é evangélico, não é? E eu respondi, sim, sou eu e outro rapaz somos evangélicos. E ela respondeu para mim, dá para ver, tem algo diferente em vocês. Isso, irmãos, não é porque eu sou bom, ou porque o Thierry é bom. Isso é porque o Espírito Santo, ele deve ser visto em nossas vidas. O Espírito Santo nos inspira e nos direciona para vivermos cada vez mais o Evangelho na sua totalidade, o Evangelho verdadeiro. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14 o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Em outras palavras, se nós somos sal da terra, devemos temperar o mundo para que o mundo fique, vamos usar a linguagem da gastronomia. Nós vamos temperar a comida para que a comida fique mais gostosa. Se nós somos o sal da terra, devemos temperar o mundo para que o mundo fique mais gostoso, para que fique mais agradável, usando a linguagem da gastronomia. Então, se nós não estamos temperando o mundo como o mundo deve ser temperado, nós não estamos servindo de sal nesse mundo. Nós estamos ficando totalmente omissos, totalmente neutros a algo que não devemos fazer. E Bernardo de Claraval, no século XIV, grande pregador, ele, próximo de uma das cruzadas, Bernardo de Claraval falou uma frase que entrou para os anais da igreja, quando ele diz o seguinte: não devemos ficar inertes diante da corrupção da igreja. É melhor cometermos um escândalo do que esconder a verdade. Isso no século XIV. Imagine hoje, 7 séculos depois, em pleno século XXI. Irmãos, nós somos sal da terra. E como é que a igreja pode ser sal da terra? A ideia de igreja, povo de Deus nas Escrituras. Primeiro tópico que a gente aprende: povo de Deus nas Escrituras. Existe uma diferença gritante entre igreja e povo de Deus. Eu falei anteriormente que a igreja é o povo de Deus e o povo de Deus está na igreja. Mas existe uma diferença entre igreja e povo de Deus. Por quê? Porque existem igrejas que, infelizmente, professam tudo, menos a Jesus Cristo.
Tem um cara que fala no rádio direto, aí a gente põe na rádio evangélica e a rádio fica tocando música o tempo todo, e de vez em quando esse camarada aparece, eu nem sei o nome dele, e ele fala tanto de possessão demoníaca, ele fala tanto do diabo, ele fala tanto da ação do inimigo, ele fala tanto da obra maligna, que eu acho que ele dá mais ênfase à obra maligna do que ao poder de Jesus Cristo. E aí ele vem com presepada de óleo de fogo, e oração forte, cesta poderosa, não sei o que, uma presepada nada. Mas irmãos, existe diferença entre igreja e povo de Deus. A igreja, apesar de ser um local onde adoramos a Deus, existe hoje um grupo chamado, hoje não, né? Está cada vez mais normal dentro da igreja, um grupo chamado cristãos nominais. O que são cristãos nominais? São cristãos de nome. São pessoas que falam que só tem um nome. Por exemplo, né? Você sai de um estado para o outro. Só que, igual ao meu caso, né? Eu sou baiano, hoje eu moro em Minas Gerais. Só que eu já peguei tanta influência de sotaque, de comida, de jeito de falar, jeito de agir, que às vezes até esqueço que eu sou baiano. Eu acho eu tenho mais um mineirês do que o baianês na minha vida, de tantos anos que eu estou em Minas Gerais. Tem pessoas que são assim. Eu estou me tornando quase que um baiano de nome, né? Mas o que acontece? Tem pessoas que são assim no Evangelho. Eles são cristãos de nome. O povo de Deus é um povo que é separado, é um povo que está pronto para servir ao Senhor. Quando eu vejo a pessoa de Moisés, Moisés foi um cara assim que eu admiro demais. Se é um dos grandes heróis da Bíblia, Moisés para mim é um dos melhores que tem, o que eu mais gosto, porque Moisés ele era príncipe do Egito, ele morava no palácio, ou seja, Moisés tinha conforto, Moisés tinha poder, Moisés tinha boa alimentação, bons estudos, bom tratamento. Moisés usava, se fosse nos dias de hoje, as roupas das melhores grifes, andava nos melhores cavalos, andava nos mais altos escalões dos círculos sociais. Moisés ele estava assim, no top do ápice do filé no meio da sociedade egípcia. E Deus pega Moisés, tira tudo disso dele, ele abre mão de tudo isso, ele vai lá para o deserto e ele passa o resto da vida dele morando em uma tenda no meio do deserto. E sabe o que é mais impressionante? É que ele faz tudo isso em prol do chamado de Deus para a vida dele, mas ele tem as experiências mais incríveis com Deus. Ele tem umas experiências com Deus, ele passou a ter uma vida com Deus que nenhum glamour do palácio poderia oferecer. Ele estava pronto para servir. A ideia do povo de Deus ser um povo separado começou lá com Abraão, no Antigo Testamento. Continuou no Novo Testamento com Jesus Cristo e perdura até hoje. E nós devemos ser esse povo separado. As Escrituras, elas nos dão a orientação de como sermos esse povo separado. Mas nós devemos seguir as Escrituras. Se você seguir fielmente as Escrituras e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus te ensina, você vai se tornar um cristão verdadeiro. Irmãos, quando você compra um aparelho novo, seja um celular, seja uma televisão, um videogame, seja lá o que for, o que nós deveríamos fazer? Pegar o manual, abrir e ler. Fazemos isso? Não fazemos isso. Nós perguntamos para outro, vamos para a internet, baixamos tutoriais, olhamos vídeos do YouTube, mas tem um manual. Tem um manual, é só ler. É só abrir a página e ler. A gente faz isso? Não, a gente não faz. A gente não faz porque a gente fica com preguiça. A gente prefere pegar tudo pronto. Aí vai pesquisar com o outro. Aí assiste o tutorial do outro, assiste vídeo do outro, pega informação com o outro. É a mesma coisa no Evangelho. O manual está aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Seguir o manual aqui. Pegar esse manual aqui, ó, como diria um professor meu, pegar o livro da capa preta, ler e colocar em prática. A gente faz? Não.
a gente pega o tutorial de um, o ensino de outro, a palavra de outro, e aí o que acontece? Você vai selecionar aquilo que melhor te agrada. Você vai querer ler na palavra de Deus quando diz que nós pecamos e afastados estamos da glória de Deus? Não, isso é muito duro. Nós vamos querer ler Levíticos quando Moisés coloca lá que a mulher, quando a pessoa cometeu um crime, ela vai para fora do arraial ser apedrejada até a morte? Não quero isso não. Isso é muito perigoso. Isso hoje é algo totalmente antiético, é anticonstitucional. Isso é coisa do passado, coisa retrógrada. Irmãos, não existe isso. Não existe isso no Evangelho. Nós somos um povo de Deus, chamados por Deus, nascidos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E foi conosco que Deus colocou a missão de pregar o Evangelho dele. E isso nós devemos fazer. A igreja é o povo de Deus. Não tem como você falar de igreja e não citar povo de Deus. E não tem como você falar de povo de Deus e não citar igreja. Uma coisa chama a outra. No Antigo Testamento, os judeus foram chamados para ser o povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus trouxe isso quando criou a igreja. Jesus criou a igreja. Ele trouxe a ideia da igreja. Ele pegou os discípulos, treinou os discípulos, passou tempo com os discípulos, preparou os discípulos, e quando Jesus foi embora, o que eles fizeram? Ficaram indo a Jerusalém enrolando, até que houve a perseguição, e aí eles dispersaram e pronto. Foi lá e começou a pregação do Evangelho. Tanto que no livro de Atos fala que eles alvoroçavam o mundo. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. Irmãos, o mundo antigo estava sendo alvoroçado, estava sendo impactado com a pregação de um Jesus que nos ama, de um Jesus que nos cura, de um Jesus que morreu na cruz, de um Deus que tem misericórdia das nossas vidas. Isso é o que nós precisamos falar para as pessoas. As pessoas estão aí fora, morrendo sem Jesus. O Jesus que elas conhecem, o Jesus que o mundo apresenta para essas pessoas, é um Jesus que está lá crucificado, está preso naquela cruz e está lá sofrendo até hoje. Até hoje Jesus está sofrendo. E que ele não tem poder para nada. Que Deus é um Deus pequenininho, que é o homem que é o centro de tudo. Olha a inversão de valores. O homem eles colocam desse tamanho e Deus eles colocam desse tamanhozinho. E que Jesus não tem poder para nada e que o Espírito Santo não serve para nada. Não é a pregação. O povo de Deus e a igreja de Deus está espalhada em todo o mundo. Não está restrita a poucas pessoas, mas está sendo impactada e está sendo exemplo para várias pessoas. O novo Israel, como falar em Tito capítulo 2 e em Gálatas capítulo 6, é um povo separado por Deus. Nós somos um povo escolhido. Segundo alguns estudiosos, você pode dividir a igreja em 3 fatores, né? Você pode dividir a igreja, como o apóstolo Paulo chama muito a igreja, o corpo de Cristo, somos corpo de Cristo, a igreja visível, que é a igreja local onde você vai e congrega, e a vida e o serviço daqueles que foram chamados. Meu irmão, se Deus te chamou, não foi para sentar no banco. Se Deus te chamou, não foi para você ficar em casa assistindo o culto pela internet. Se Deus te chamou, não foi só para você estudar e ser um intelectual, conhecer de Deus e não colocar em prática nada disso. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito, um agir para você de maneira tremenda. Eu estive conhecendo através da internet um grande teólogo chamado Wilbur M. Pink, e ele conta um pouco do testemunho dele, que ele estudou o grego assim, o mais a fundo que ele podia estudar. Ele estudou o grego e o hebraico assim, de uma maneira assim, como poucas pessoas estudam. Então ele percebeu que o chamado de Deus para a vida dele era ele ser um tradutor da palavra de Deus para línguas ágrafas. O que são línguas ágrafas? São línguas que não têm uma gramática. Por exemplo, o português, o inglês, não é uma língua ágrafa.
Por quê? Porque nós temos uma gramática para podermos estudar. Mas existem línguas que não têm. Línguas indígenas, línguas de etnias, línguas de tribos, línguas de tudo isso. E nós temos inúmeras no mundo. Então, o Wilbur M. Pink, ele percebeu o chamado de Deus da vida dele para isso. Por quê? Porque ele é a igreja, o povo de Deus. Pessoa que arregaça as mangas e trabalha. Daqui a 20, 30 anos, quando pegarmos um livro de história, vai estar lá uma nota sobre esse pastor. É isso que nós precisamos fazer. É deixar o nosso mundo, deixar a nossa marca no mundo. A marca de Cristo através das nossas vidas. Certa vez eu conversava com meu pai. E eu falava sobre isso. Homens vieram, criaram impérios financeiros e esses impérios caíram. Por exemplo, você lembra que antigamente, quando você queria tirar foto, como é que você fazia? Você ia lá na loja, comprava um filme de 36 poses, 24 poses, 12 poses, você colocava na máquina fotográfica, você batia a foto, aí você pegava esse filme, rodava ele, tirava da máquina, levava no estúdio, o estúdio revelava e te dava o quê? Te dava a foto, te dava o negativo. Aí você tinha um negativo dentro do saquinho, quando você queria ver, se você perdesse a foto, você ia lá e olhava assim no negativo, eu vou revelar essa foto de novo. Aí você pegava e revelava a foto de novo. E quem era o fornecedor desse filme? Kodak. Kodak era uma mega empresa gigante, multinacional. Cadê a Kodak hoje? Ninguém sabe cadê a Kodak. Essa geração nova que chegou nem sabe o que é Kodak, nem sabe o que é filme de 36 poses, sabe nem o que é filme em máquina fotográfica. Hoje tudo é celular, é smartphone, é smartwatch e por aí vai. Por quê? Porque é algo do passado. Não faz parte da nova geração que está nascendo. Ficou para trás. Não existe mais. Nós devemos entender isso. O mundo evolui. O mundo muda. E se nós não deixarmos a nossa marca no mundo, nós vamos vir aqui, vamos passar, vamos morrer e nós não vamos ter feito nada. Porque hoje você pode ter a maior empresa do mundo, ter o maior quadro de funcionários do mundo, com a maior receita do mundo, fazer tudo para ser o melhor, o número 1 do mundo. Mas, se você passa a sua vida e você não ganha uma alma para Cristo, irmão, eu quero dizer algo para você. Tem alguma coisa de errado na sua vida. Se a sua vida não for um exemplo para ganhar outras almas, tem alguma coisa de errado na sua vida. Sua vida precisa mudar. Terceiro tópico da nossa lição. A igreja, corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo, a palavra de Deus fala que nós somos braços, somos pés. Por quê? Porque cada um tem a sua tarefa. Não é isso que tem o nosso corpo, cada parte do nosso corpo não efetua uma tarefa. A boca não fala, nós usamos as cordas vocais para falar, através da boca nós podemos falar, ingerir alimentos para a nossa saúde, os nossos ouvidos servem para ouvir, no caso das mulheres, as orelhas servem para você poder colocar adereços como brinco, os olhos são para enxergar, as pernas para andar, as mãos para pegar, o nosso tórax para poder juntar e nos sustentar, o sangue, o estômago, o fígado, cada órgão tem a sua importância, o cérebro, tudo tem importância. Ah, pastor, mas e essas pessoas que vivem sem alguns órgãos? Você pergunta se ela queria viver sem esses órgãos ou ela queria viver com os órgãos. Eu conheço um senhor que tem um pulmão só. Pergunta se ele gosta de ter um pulmão só. Pergunta se ele não queria ter dois. A pessoa que não tem, por exemplo, que tem problema de hemodiálise, pergunta se ele não queria ter todos os rins funcionando. Mas infelizmente não tem. Dá para viver? Dá para viver. Mas pergunta se ele não queria viver com uma vida saudável. É isso que nós temos que ter. Uma vida saudável. Sermos corpo de Cristo saudáveis. Para que possamos ser uma igreja saudável. A igreja, ela é a guardiã da verdade do reino. Sabe quando você confia um segredo, né?
antigamente, nós temos uns filmes assim, quando o rei ou o líder, ele confessa o segredo dele para uma pessoa de extremamente confiança, e aí essa pessoa carrega esse segredo assim, o tempo todo. Por quê? Porque é o que ela confia, e ela sabe que vai ser capaz de guardar o segredo. Nós devemos fazer justamente o contrário, nós devemos confiar a palavra de Deus para pessoas que vão contar. Devemos confiar a pregação, mas para que as pessoas possam contar. Porque apesar da igreja ser a guardiã da verdade do reino, essa verdade não é para ficar guardada. Essa verdade ela é para ser dita. A igreja possui autoridade espiritual na terra. Se é um grupo que tem autoridade espiritual, é a igreja. A igreja faz diferença. A igreja é a mudança, a igreja é a transformação. A igreja verdadeira. A igreja que decide mudar a sua conduta, decide agir de maneira correta, decide viver o evangelho na sua plenitude, decide fazer aquilo que realmente deve ser feito. Algumas pessoas dizem que a igreja nos traz 3 significados. Primeiro, a igreja é o locus, ações de Cristo, aonde Jesus começou. A palavra de Deus diz que Jesus começou a igreja, ele começou com os discípulos, passou 3 anos com os discípulos com ele o tempo todo. Quando Jesus põe todo mundo para correr, ele vai perguntar assim para os discípulos: vocês não vão sair também não? E pergunta para ele assim: Senhor, para onde iremos? Pois só tu tem palavras de vida eterna. O povo entendeu, aqueles homens entenderam quem era Jesus. Jesus não era um cara que saiu lá da última rua do bairro tal, lá na cidade de Belém, não. Não era só um filho de um carpinteiro. Jesus, ele era o Salvador do mundo. E aqueles homens entenderam: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Outra coisa, a igreja, como corpo de Cristo, ela é a união de Cristo e o seu povo. Nós não precisamos de nada para intercedermos diante de Deus. Quando Jesus morreu, fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu era extremamente forte, extremamente resistente. Dizem que se podia colocar vários cavalos assim, puxando, tentando rasgar, e ele não rasgava, de tão bem feito que ele era. Mas esse véu se rasgou, esse pedaço de pano se rasgou, e nós temos acesso hoje direto ao Pai. Mas nós só conseguimos ter esse acesso quando estamos em plena comunhão com Deus. E só podemos estar em plena comunhão com Deus se mantivermos uma vida constante de mudança, de transformação, de leitura da palavra, de oração, o tempo todo em nossas vidas. E por último, a igreja como organismo vivo. Sabe o que é um organismo vivo? É um organismo que tem vida. Não é um organismo morto. Por exemplo, uma pele de couro de um animal pendurada numa loja para vender, um tapete de um animal que às vezes é um formato de uma pele, ali são células mortas. São células industrializadas e mortas. Mas se você pegar um animal moribundo, que está assim a isso aqui de morrer, ali é um organismo vivo. E se há vida, há esperança. A igreja ela tem que ser como esse organismo vivo, um organismo que tem vida, que leva esperança às pessoas. Um organismo que, como sendo um organismo vivo, ele vai honrar a Deus, ele vai ensinar que Deus está vivo e que Ele nos amou e que Ele cuida de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama a tua unção, tua graça e teu poder. Obrigado por tudo que você tem realizado em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.